Lucas capítulo 15, versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos, e desejava encher-se o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Amém? Essa palavra, muitos irmãos que já conhecem a respeito do filho pródigo, aonde esse filho pródigo, ele chega até o seu pai e pede a sua herança. Fala que um certo homem, ele tinha 2 filhos. Quantos filhos? E o mais moço, ele pediu ao seu pai a parte da herança. E fala que o pai, ele divide a herança entre os seus filhos, entre o filho maior e o filho menor. E fala que depois de alguns dias, o filho mais novo, ele vai para uma terra longínqua, uma terra longe, uma terra distante da casa dos seus pais. E fala que ele gasta tudo o que tinha e toda a sua herança. Eu quero falar a respeito do perigo de ficar longe da casa do pai. Amém? Ele fez o quê? Ele gastou tudo. Tem um ditado que diz que ele torrou todo o dinheiro. Então ele pede a herança para o seu pai, a herança da fazenda. O pai, sem questionar, ele divide a herança, dá uma parte para o filho mais velho e dá uma parte para o filho mais moço. E fala que, passando algum tempo, o filho mais moço, ele pega as suas malas e vai para uma terra distante, longe da casa do seu pai. Lá em Provérbios 14, 12, fala que há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu vou repetir. Há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Fala que esse jovem, ele não pensava nas consequências. E ele também não pensava no seu futuro. Ele pega toda a sua herança, ele pega toda a sua fortuna e começa a gastar esse dinheiro. Só que fala que chegou um período que ele começou a ter necessidade. Então ele tinha dinheiro, ele gasta tudo que ele tinha, ele não se preocupa com o seu futuro e ele não se preocupa com as consequências de gastar todo o seu dinheiro. Então ele começa a viver uma vida desregalada. Ele começa a viver uma vida desordenada. Ele começa a viver uma vida sem regras, sem uma direção. Porque quando ele estava na casa do pai, era uma coisa. Mas quando ele começou a viver a vida dele por conta própria, era outra coisa. Uma coisa é você estar dentro da casa do seu pai. Na casa do pai, ele tinha proteção. Na casa do pai, ele tinha cuidados. Na casa do pai, ele tinha segurança. Na casa do pai, ele tinha ensino. Então, ele tinha proteção,
ele tinha cuidado, ele tinha segurança e ele tinha ensino. E tudo isso ele tinha dentro de onde? Da casa do seu pai. Só que fala que ele começou a padecer. Ele começou a ter necessidade. Necessidade de quê? De proteção, de cuidado, de segurança e de ensino. Porque as pessoas, elas almejam logo sair da casa dos seus pais. Elas querem ser dependentes. Só que, infelizmente, algumas pessoas, elas saem fora da hora certa. Tem um tempo certo de você sair da casa do seu pai terreno. Tem um momento certo, mas tem pessoas que elas são tão precipitadas que elas saem fora da hora, fora do seu momento. Elas querem viver a sua independência. Elas querem viver sem responsabilidades. Elas querem viver sem dar satisfação para os seus pais. Elas querem viver sem responsabilidades, sem compromissos, sem ter que dar satisfação para o pai, para onde vai, com quem vai. Então o que ela decide? Ela quer viver a sua vida independente. Só que muitas pessoas, elas saem no momento errado. E aí quando essas pessoas estão lá fora, elas caem em si e percebem que o que ela fez não estava favorecendo a ela. O que ela fez na vida dela, ela percebe, ela cai em si, que o melhor era quando ela estava na casa dos seus pais. Porque agora ela sai da casa dos pais e ela começa a sentir a falta de proteção, a falta de cuidado, a falta de segurança e a falta de ensino. Porque ela abandona a casa dos pais, acreditando que o melhor seria ela morar só, o melhor ela viver da sua maneira, do seu jeito. Muitas delas dizem que os seus pais já são antiquados, que os pensamentos dos seus pais é um pensamento antigo, um pensamento velho, ultrapassado, que nós estamos vivendo uma geração nova, numa geração moderna, numa geração diferente, numa geração onde tem muitos computadores, né? É uma outra geração, é uma outra realidade. Então o que eles entendem? Que o pai está impedindo que ele cresça. Eles começam a entender que o pai está impedindo que eles vivam as suas próprias vidas. E muitos deles decidem de sair da casa do seu pai antes da hora. E se pudesse, muitos deles voltariam para a casa do pai de novo. Mas ele sabe que se ele voltar, ele vai ter que ouvir poucas e boas. A primeira coisa que ele vai ouvir é: eu te avisei. Eu te avisei que não era hora de você sair. Eu te avisei que não era momento de você abandonar a escola. Eu te avisei que não era hora de você ter um relacionamento com uma pessoa. Eu te avisei que não era momento de você casar ainda. Eu te avisei que não era momento de você morar com alguém. Eu te avisei. Mas você não quis me ouvir. Então parece que quando nós crescemos, nós não queremos mais a opinião dos pais. Nós não queremos mais os conselhos. Nós não queremos mais o ensinamento. Porque nós acreditamos que nós já somos grandinhos. E a gente fala: do meu umbigo cuido eu. A pessoa, ela acredita que ela já está pronta para viver coisas lá no mundo. Ela acredita que ela já está preparada. Ela acredita que chegou a hora de sair da casa dos pais e viver a sua própria vida. Só que quando ela sai, ela sente falta da proteção, sente falta do cuidado, da segurança e do ensino.
Só que ela nunca vai dar o braço a torcer e ela nunca vai dizer que ela estava errada e que os pais estavam certos. A pessoa ela já cresce um pouco, ela já acha que ela já é gente grande. Ela já cresce um pouco, ela já acha que a opinião dos pais não vale mais. Ela foi de maior ontem, ela já não respeita mais os pais, não respeita mais os mais velhos, e ela acha que a opinião dela é melhor do que qualquer outra. O que eu quero que você entenda é que quando nós tomamos decisões precipitadas, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, nós vamos passar necessidades. Quando você vira as costas para Jesus, quando você vira as costas para o ensinamento, você logo vai começar a ter necessidades. Porque você não está querendo ouvir o seu Pai Celestial. Você acha que o que Deus está dizendo ao seu coração está totalmente errado. Quer dizer que nós somos os donos da razão. Algumas pessoas, elas estão abandonando a casa de Deus para poder viver uma vida desregrada. Elas estão saindo da casa de Deus para viver ao bel prazer, da sua maneira, sem pastor questionar, sem pedir permissão para pastores, sem pedir conselho para pastores, sem viver uma regra. Porque quando a pessoa ela entra dentro da igreja, ela logo percebe que não é da maneira que ela quer. Ela vem dentro de uma igreja com uma ilusão, acreditando que tudo que vai acontecer aqui vai ser para agradar ela. Ela vai entender que quando ela chega aqui, não é da maneira dela, porque ela está na casa do seu pai, e dentro da casa do pai tem regras. Só que a pessoa ela pensa, poxa, eu saí da casa do meu pai terreno para fugir das regras do meu pai. Porque chegando lá, eu não podia ficar até tarde na rua, eu tinha hora para chegar dentro de casa, eu tinha hora para almoçar, eu tinha hora até para tomar banho. Aí eu saio da casa dos meus pais para fugir dessas regras. Aí eu tinha que ficar ligando, avisando para o meu pai onde eu estava, com quem que eu andava, com quem que eu falava. Aí o que eu fiz? Eu saí da casa do pai para fugir dessas regras. É a minha vida. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. É a minha vida. Aí ela entra dentro da igreja. Só que ela não quer saber de regras. Só que na casa do pai terreno não tinha regras. E na casa de Deus também tem regras. E o que a pessoa ela sente? Incomodada. O próprio Senhor Jesus, ele chama Moisés, sobe ao monte e lá dá 2 taubas para ele. E o que tinha nessas taubas? Os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos eram o quê? Regras. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então ali tinha regras. A pessoa, ela pensa, pastora, que ela tem que viver do jeito que ela acha que tem que viver. Esse jovem, ele pensou dessa maneira. Eu vou sair da casa do meu pai e vou viver do jeito que eu quero. Então, pai, me dá logo o meu dinheiro e eu vou desfrutar da minha vida. Eu sou jovem. Eu vou curtir a minha vida. Ele vai curtir a vida dele com o dinheiro dos outros, né? Não é nem dele, né? Dinheiro do pai. Eu vou curtir a minha vida. Fica aqui, é cheio de regra, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Hã?
Teve uma irmã que saiu da igreja porque ela falou isso. Ai, pastora, não pode nada. Não pode. Eu falei, filha, é mandamentos. Ou nós cumprimos o mandamento, ou senão a gente vai ficar brincando dentro da igreja. Quando Jesus voltar, ele vai separar as ovelhas e os bodes. Você escolhe. A porta, ela é estreita, ela não é larga. Então, hoje nós temos uma oportunidade, né, de nós podermos estar sendo aconselhado pelo Pai. O Pai nos dá mandamento. O Pai celestial, ele tem mandamento. O pai terreno, ele tem regras. E os filhos não gostam de regras. Mandamentos é bem melhor nós obedecermos. Então, quando você vem para a casa de Deus, vai ter regras também. Vai ter mandamentos também. E nós temos que obedecer. Ou então você vai fazer igual o filho pródigo. Vai querer viver da maneira que você acha que tem que viver. Irmãos, até no meio aí fora, no meio da população, na empresa onde você trabalha, na rua, aonde você for, irmão, sempre vai ter alguma regra. Se você for dirigir um automóvel, tem regras. Dentro da empresa onde você trabalha, tem regras. Então, aonde você for, irmão, sempre vai ter uma regra. Então, a gente nunca vai fugir das regras, irmão. Só que as pessoas, elas estão escolhendo abandonar algumas regras. E uma delas é a regra de dentro da igreja. Lá de fora, a pessoa, ela até vive as regras, porque ela sabe que se ela não viver a regra, ela pode ser punida. Não, é 50, eu vou dirigir a 50. Eu não quero tomar multa, né? Vai que enguiche o meu carro. Então, ela não está querendo obedecer a regra, ela está preocupada com... Então, se você está na empresa, lá dentro tem regras. A hora que você vai almoçar, a hora que você chega, a hora que você sai. Vai almoçar fora do horário. Chega atrasado. Sai antes do seu horário de saída. Quebra as regras para você ver o que acontece. A pessoa faz por causa das consequências. Ela não quer fazer a regra, mas ela sabe, se ela não fizer, vai ter consequência. Só que a pessoa, ela acredita que se ela sai da casa de Deus por causa das regras, por causa dos mandamentos, ela acha que não vai ter consequência, pastora. Só que vai ter do mesmo jeito as consequências. Aí você vem na casa de Deus, Deus ele te abençoa, Deus abençoa a sua casa, a sua família, Deus ele começa a te modificar, a te transformar. Aí Deus ele vem com os seus mandamentos, aí você fala, estava gostando até agora. Deus abriu as minhas portas, Deus me abençoou meu casamento, meus filhos. Mas as regras eu não quero continuar fazendo. A pessoa, ela não quer o abençoador. Só quer as bênçãos. Só que para você ter as bênçãos, você tem que querer o abençoador. A gente cansa de ver pessoas que são abençoadas, só que o que ela faz? Ela vai embora. Porque ela sabe que se ela ficar aqui dentro, ela tem que obedecer às leis, às regras, os mandamentos. Mas isso ela não quer fazer. Ela só quer receber a bênção. E este jovem, esse filho pródigo é aquele que esbanja. Filho pródigo é aquele que gasta sem controle. Filho pródigo é aquele que ele desperdiça aquilo que o próprio pai deu para ele. Então, se você sai da casa de Deus para ser como um filho pródigo, você vai viver dessa maneira. Só que vai chegar uma hora que no versículo 14 fala,
vai haver necessidade. A necessidade veio porque você não quis obedecer às regras, não quis obedecer às leis, não quis obedecer os mandamentos. Versículo 14. E havendo ele gastado, gastou tudo, irmão. Sem se preocupar com o amanhã, sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o presente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Se você sai da casa de Deus, vai haver necessidade, irmão. A necessidade de proteção, a necessidade de cuidado, a necessidade de segurança e a necessidade de ensino. Se você sai da casa de Deus para viver do jeito que você quer, vai vir a necessidade. E aí muitos não vão querer voltar para a casa do Pai. O desejo é voltar, mas o orgulho é grande. O desejo é voltar, mas o coração está duro para voltar. Quer voltar, sente vontade de voltar, mas não volta por causa do orgulho, porque o coração está duro. A pessoa está passando necessidade, está passando fome, mas ainda assim ela não quebra o coração para vir buscar o Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 14, 16. Gênesis 4, 16, irmão, perdão. E eu estou aqui, misericórdia, marquei errado. É Gênesis 4, 16. Achou, pastora? Pode ler. Gênesis 4, versículo 16. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente de Éden. E conheceu Caim sua mulher, e ele concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irade de Gerom, e gerou Matudalém. Amém? Só até aí. Só até aqui. Obrigado. O que está dizendo aí? E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Quem que saiu da presença do Senhor? Caim. E o que o Caim cometeu? Ele matou o seu irmão. Ele quebrou a regra. Ele quebrou o mandamento. Ele quebrou a lei. Caim, ele desobedece a Deus, mata o teu irmão, e agora está dizendo aqui que ele saiu diante da presença de Deus. Ele saiu da face do Senhor Jesus. E ele foi para uma terra chamada Nod. Nod significa viver vagando, um andarilho e um fugitivo. Então, quando a pessoa ela sai da presença de Deus, ela vai viver como Caim. Vai viver vagando, um andarilho e um que parece um fugitivo. Porque ele desobedeceu a lei, as regras, o mandamento. Então, toda vez que você quebra uma lei, quebra uma ordem e quebra o mandamento, as consequências, elas vêm. Toda vez que você quebra uma lei, um mandamento, a necessidade, ela vem. Caim, ele sai, pastora, diante da face do Senhor e vai habitar na terra de Nod. E vive como um fugitivo.
Caim, ele estava vivendo no jardim do Éden, na casa do seu pai, aonde tinha regras, mandamentos e leis. Mas ele não estava querendo viver na lei e nem nas regras. E ele desobedece a Deus, comete um pecado. Então, toda vez que você comete um pecado, toda vez que você desobedece à ordem de Deus, vai vir uma necessidade na sua vida. Então, o melhor, pastora, é estar na casa do seu pai, obedecendo às leis, às regras e os mandamentos. Mesmo que por muitas vezes você se sinta incomodado de obedecer às leis, mas é melhor estar dentro do que estar fora. Porque dentro você tem proteção, cuidado, segurança e ensino. E lá fora vai ter necessidade. Se você está aqui dentro, Deus te protege. Se você está aqui dentro, Deus cuida de você. Se você está aqui dentro, você tem segurança. Se você está aqui dentro, você tem ensino. Mas lá fora vai ter necessidade, porque você não quis obedecer às regras, às leis e os mandamentos. Volta lá em Lucas. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém te dava nada. No versículo 16 está dizendo que ele desejava. Olha como é complicado quando você sai da casa de Deus. Dentro da casa de Deus você está obedecendo às leis. Dentro da casa de Deus você está obedecendo às regras. Você está obedecendo os mandamentos. Mas quando você sai da casa de Deus e vai lá para fora, você vai ter desejos. Desejo de voltar, estar aqui. A gente vê muitas pessoas dizendo assim: ai, eu lembro quando eu orava, ai, eu lembro quando louvava, ai, eu lembro quando tinha as coisas na igreja, que eu tinha temor de fazer, ai, como fazia. Fica só assim. Ela só lembra, ela tem lembrança, mas ela não está mais. Sabe aquela pessoa que ela cuidava, ela zelava, não via a hora de chegar ao culto. Às vezes ela fica assim: ai, eu lembro essa hora que eu estava me arrumando e ir para a igreja. Sabe, fica pessoas com lembrança. A pastora conversa muito, mas o pastor com pessoas que se afastaram da igreja. E eles falam que não tem força de voltar. Eles não conseguem. É algo como prendesse eles de uma maneira muito grande. Mas porque ainda estão debaixo até de misericórdia. Porque tem uns que já se entregou de vez. Quando a gente vai entregar as marmitex, tem pessoas que já foram crente ali. Até pastores, entendeu? Mas eles deixaram de cumprir os mandamentos, não quiseram. Porque dentro da igreja existe um pai. E esse pai, ele nos corrige. Ele nunca deixou de... Eu sempre falo, quando Deus ele ama, e Ele ama todos nós, Ele sempre vai corrigir. Independente de quem seja, de pastor, membro, obreiros, criança, o Senhor vai corrigir. Só que às vezes a gente não queremos correção. Parece que nós estamos mais preparando a nossa alma para receber. E nós temos que entender que o Pai, Ele fala sim, mas também Ele fala não. E Ele fala muito mais o não do que o sim. Por quê? Porque Ele nos protege do dia mau. E a gente não entende. A gente quer viver só uma vida como não tivesse regras. Regras lá fora, nós obedecemos chefe. E às vezes a gente não quer, mas a gente obedece. Muitas vezes, até às vezes assim, eu vou ter que sorrir. Não quer sorrir, mas sorrir. Então, assim, é bom nós estarmos na casa do Pai.
Porque o jugo dele é leve, suave. Nada é pesado. Só que o diabo ele tenta colocar como fosse peso. Os mandamentos do Pai é para nos abençoar. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ele preferiu comer bolotas do que estar dentro da casa obedecendo as regras. Fala, pastora, que ele desejava. Só que quando estava na casa do pai, ele não tinha esse tipo de desejo. O desejo que ele tinha quando ele estava dentro da casa do pai não era necessidade de fome, não era necessidade de proteção, não era necessidade de cuidado, não era necessidade de ensino. O desejo que ele tinha dentro da casa do pai era sair para fora. O desejo que ele tinha era desobedecer as regras e as leis e os mandamentos. Esse era o desejo que ele tinha aqui dentro. Acreditando que lá fora era melhor do que dentro. Só que aí lá fora ele continuou sentindo o desejo. Só que agora o desejo dele era de comer bolotas de porcos. Olha o nível que esse cara chega, que esse moço chega. Ele estava dentro da casa do pai, sendo protegido, guardado, cuidado, bem alimentado, mas ele sente o desejo de sair da casa do pai para viver uma vida louca lá fora. Aí o desejo mudou. Agora o desejo era de comer bolotas de porco. Então, quando a pessoa ela sai da proteção de Deus, sai do cuidado de Deus, ela vai sofrer lá fora e passar necessidade. O desejo deste homem era comer bolotas de porcos. A fome, irmão, é uma das piores experiências que uma pessoa pode ter. Quando você sente fome, irmão, eu não sei se vocês já sentiram fome, mas o estômago até dói. Eu não sei o que é mais pior, sentir fome ou sentir sede. Mas é uma das piores experiências que tem, é quando a pessoa, ela sente fome. A gente vê algumas pessoas lá na África, algumas crianças, que dá dó de ver aquela situação. Tem alguns anos atrás, japonês e chinês parece que é tudo igual, né? Eles estavam passando por tanta necessidade que eles estavam comendo os seus próprios mortos, por causa da fome. O Pai Deus fala que teve duas mulheres que estavam passando por necessidade, passando grande fome, e elas conversando, ela fala, precisamos de matar nossa fome, o que a gente faz? Aí uma das mães tem a ideia, olha, eu tenho meu filho aqui. Eu tiro a vida do meu filho e nós come. Só que aí amanhã nós comemos seu filho. A mulher, por causa da fome, ela aceitou a proposta. A mulher, ela vai e tira a vida do seu filho, de uma criança, para que eles pudessem se alimentar por causa da fome. No outro dia, a mãe tinha que matar o filho dela, só que a mãe se arrependeu, falou, não vou matar meu filho não. Não sei condições, não vou matar meu filho não, que eu vou matar meu filho. Não, mas você não falou que você ia matar o filho para a gente comer? Não, meu filho não. Ela desistiu na hora. Mas você vê como a loucura que a pessoa faz quando ela está passando fome. Tirar a vida de uma criança para matar a fome. Então, a fome é uma das piores experiências que um ser humano pode ter. E esse jovem, ele estava tendo essa experiência. Um cara que estava dentro da casa do pai, não tinha fome, não tinha necessidade, comia do bom e do melhor. Era guardado, era protegido, tinha ensinamento, tinha proteção, tinha tudo do bom e do melhor lá. Mas ele decide sair da casa do pai por causa da ordem, por causa que tem que obedecer às regras, por causa que tem que obedecer às leis. Ele sai da casa do pai, ele não tinha necessidade, ele não tinha desejos dessas coisas, mas por ter saído da casa do pai, ele começou a sentir esse tipo de desejo. Tudo porque ele saiu da casa do pai. Abra sua Bíblia, irmão, em Ruth, lá no começo da Bíblia. Ruth, capítulo 1.
E o versículo é o de número 1. Ruth, capítulo 1, lá no comecinho da Bíblia. Está aí perto de Juízes. Capítulo 1, versículo 1. Achou, pastora? Pode ler. E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. E era o nome desse homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e o nome dos seus filhos, 2 filhos, Malom, Quilom, e Efrateus de Belém, de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. Então, houve fome na terra. O que eles decidem? Sair de Belém e vai para Moabe. Aí ele pega os 2 filhos, pega a esposa, sai da terra de Belém e vai para Moabe procurando comida. Só que Belém significa casa do pão. O que Belém significa? Casa do pão. Então ele estava em Belém, a casa do pão, só que começou a haver uma necessidade na casa do pão. Ao que eles decidem? Eles nem consultam a Deus. Você vê ele perguntando uma coisa para Deus aqui? Não, eles nem consultam a Deus. Ele fala, estão passando fome aqui na casa do pão, imagina só, né? Vamos pegar nossas coisinhas, vamos embora. Porque senão a gente vai morrer de fome aqui. Eles não consultam a Deus e saem da casa do pão. Olha o perigo de sair da casa, irmão. Aí ele sai da casa do pão e vai para o campo de Moabe. Algumas pessoas, pastora, elas estão famintas dentro da casa do pão. Elas estão famintas, estão com fome. Elas estão dentro da casa do pão, elas estão dentro da igreja. E muitas estão famintas. Só que a fome que essas pessoas estão sentindo não é fome de Deus, pastora. Elas estão na casa de Deus, elas estão na casa do pão, só que a necessidade que ela tem não é de Deus. O que ela está sentindo não é vontade de Deus. Então elas estão dentro da casa de Deus, na casa do pão, e elas estão passando necessidade. Só que a necessidade dela não é Deus. Elas estão querendo os benefícios. Elas estão querendo as bênçãos. Então elas estão na casa do pão, mas não estão recebendo o pão. Porque elas querem ser beneficiadas dentro da casa do pão. Ela só quer o pão, mas não quer aquele que faz o pão. Vocês compreendem isso, irmão? As pessoas estão na casa do pão, elas querem comer o pão, mas não quer aquele que faz o pão. Então, essas pessoas estão na casa do pão e elas estão passando necessidade dentro da casa do pão. E elas falam o quê? Eu estou dentro da casa do pão, mas não estou comendo. Eu estou dentro da casa do pão, mas estou passando necessidade. Eu estou dentro da casa do pão, e é isso, e aquilo outro. Sabe o que elas fazem? Elas pegam e saem da casa do pão. Porque elas só querem o pão. Não querem aquele que faz o pão. Para Deus fala que Jesus se despede do povo e o povo vai atrás dele. Aí Deus fala assim: vocês estão aqui não é por causa de mim, é por causa dos sinais. Vocês estão aqui não é por causa de mim, é por causa do pão. Então as pessoas, elas estão indo atrás de Deus, elas estão vindo na casa do pão, não por causa do dono do pão. Elas querem somente comer o pão, porque elas sabem que se ela ficar aqui dentro, tem regras, tem leis e tem mandamentos. Então elas estão dentro da casa de Deus, mas você vê que a pessoa ela não muda, a pessoa ela não transforma,
a vida dela não muda, o casamento não muda, os filhos não mudam, porque ela não quer o dono do pão, ela só quer o pão. Então, enquanto estiver favorecendo a ela de alguma maneira, ela vai estar aqui dentro. Mas depois que ela percebe que não tem mais pão, ela sai daqui e vai para outra casa, querendo comer mais pão lá. E aí essa pessoa, ela chega lá, ela vai ser recepcionada pelos obreiros, vai ser recepcionada pelos membros, vai ser recepcionada pelos pastores. O pastor vai dar uma atenção, o pastor vai fazer oração, o pastor vai buscar pela vida dela, o pastor vai na casa dela, vai orar por ela, vai jejuar por ela, vai subir no monte por ela. Outra coisa que o pastor vai fazer. Ela está sendo beneficiada. Quando ela precisa de alguma coisa, ela liga para a pastora, liga para o pastor. Então ela está sendo beneficiada. Aí há uma necessidade, o pastor leva uma cesta básica, leva uma roupa, paga até uma conta de água, uma conta de luz. Então ela está sendo beneficiada, ela está comendo pão. Mas ela não quer ter compromisso. Ela só quer o pão. Quando acabar o pão, ela vai embora da casa do pão e vai para outra casa. Ela vai fazer tudo de novo. Porque ela não quer aquele que faz o pão. Ela só quer comer o pão. Então ela vem para a casa de Deus, é beneficiada, ela é abençoada, ela é ajudada, ela é acolhida, ela é cuidada, mas ela não quer o dono do pão. Ela só quer comer o pão. O que eles fazem? Viu que faltou o pão, dentro da casa do pão eles vão embora. Se você ler a história depois, por eles ter saído da casa do pão sem antes perguntar para Deus, os 2 filhos morrem. Tudo porque saiu da casa do pão. E se você continuar lendo a história, o marido também morre. A mulher fica viúva e sem os 2. Não é melhor ter ficado na casa do pão? Mas acabou o pão, vamos embora. Vamos para outro lugar. Então, irmão, fica na casa do pão. Ah, mas eu não tô recebendo nada. Não, fica na casa do pão, irmão. Quantos vocês já foram na padaria alguma vez, chegou lá e falou assim, me dá 6 pãozinhos? A pessoa fala assim, olha, o pão não saiu ainda. O que você faz? É isso aí. Ou você vai para casa sem comer sem pão. Vai comer pão. Não, pastor, você chega lá. 6 pãozinhos, não, mas não sai, tem que esperar. Tem que esperar, tem que esperar. Não tem outro jeito. Aí você fica lá na fila esperando o pão descer. Lá na padaria perto de casa, o rapaz aperta o botãozinho e vê o pãozinho descendo assim. Ó. Pensa um elevador demorado. Misericórdia. Falei, meu Deus, puxa logo esse negócio, estou com fome. Aí, vai descendo assim, ó, devagarzinho. Aí ela vai, pega lá o pão, joga lá dentro. Aí você vai com a sacolinha, pega o pão. Mas não tive que esperar o pão? Então, irmão, vai ter momentos que você vai ter que esperar o pão. Ah, mas eu quero o pão hoje. Tem que esperar. O pão está sendo preparado. O pão está no forno, irmão. A não ser que você goste de pão cru. O pão está sendo preparado, o pão está no forno. Tem que esperar o pão ficar pronto. Mas o que eu faço até lá? Espera. Mas o que eu faço? Eu tenho que esperar? Tem que esperar. Tem a hora certa do pão sair. Enquanto não estiver pronto o pão, você não come. E o que eu faço até lá? Espera. Você vai ter que esperar, irmão, até o pão ficar pronto. Quanto você vai esperar? Você não tem outra opção, irmão. Você não tem outra opção, você tem que esperar. Aí você fala, então eu não vou esperar não, vou sair da casa do pão. Ok. Aí você está lá fora, o pessoal passando com um saquinho do pão debaixo do braço. Já saiu? Já. Vou voltar lá então buscar. Acabou o pão. Não, irmão, você tem que esperar, irmão. Porque se você não espera, a outra pessoa vai passar na sua frente. Era a sua vez. Mas você, impaciente, não quis esperar o pão ficar pronto, foi embora. Aí você percebe que o pão ficou pronto, você vai voltar a buscar o pão. Chega lá, não tem mais pão, acabou o pão. Aí você tem que fazer o quê?
Senão você vai ficar sem comer o pão, irmão. Ela vai ficar nesse ciclo a vida inteira. Por não esperar o pão ficar pronto, vai ficar nesse ciclo a vida inteira. Aí sai da casa do pão, vai para outra casa, volta para a casa do pão, e aí nunca muda a sua vida, irmão. Se você não está comendo nada agora, espera, o pão está sendo preparado, irmão. E olha, o pão, ele tem um seu processo, mas você tem que amassar, não é? Não é assim, irmão? Tem que amassar a primeira massa, né? Aí joga mais farinha, amassa mais. Não é assim? Não é do dia para a noite, é demorado, irmão. Então, tem que amassar. Tem que amassar ali, ó. E qual é a sua parte? Esperar. Porque Ele está fazendo, irmão. A nossa parte é só esperar. Quem faz é Ele, irmão. É Ele que está ali, ó, amassando o pão, preparando o pão. Aí vai lá, coloca dentro do forno, aí tem que ligar o fogo, aí tem que esperar o tempo para estar assado, para estar pronto. Então tem um processo de espera. Ele está fazendo a parte difícil e a sua parte é só esperar. Mas se você ficar saindo da casa do pão, voltando para a casa do pão, saindo da casa do pão, vai chegar uma hora que vai acontecer igual a família de Ruth. Saiu da casa do pão, passou necessidade, o marido morreu, os 2 filhos morreram e ficou só ela sozinha. Aí o que ela fez? Voltou para a casa do pão. Teve que voltar para a casa do pão, pastora. Aí chegou lá, qual é o nome dela? Aí chegou lá, ai, Noemi voltou. Ai, não me chama de Noemi mais não. Eu mudei o meu nome agora. Meu nome agora é vergonha. Meu nome agora é amargura. Ela estava com os 2 filhos e com o marido. Fez a besteira de sair da casa do pão, perdeu os dois filhos e o marido. E agora o que ela faz? Volta para a casa do pão. Tem uma família que a gente cuida dela. Ela saiu da igreja, foi para o mundo. E a gente sempre falava, olha, cuidado com quem você anda. Né? A gente sempre explica, né? Não, que é isso? Isso não precisa. Ser crente não é isso. Aí eu falava, a porta é estreita, não é larga. Nós somos sal, somos luz para o mundo. E ela saiu. Ela, marido, virou uns... Nossa, meu Deus, a casa virou assim, ó, de ponta cabeça. Voltou de novo para a casa do pão. Porque ela achava que era tudo errado que Deus ensinava. Tudo que Deus falava, ela questionava as pregações, ela questionava o ensinamento. Tudo que o pai falava, ela falava que estava errado. Só ela que estava certa. Para você ver, uma casa inteira, bem dizer, quase destruída por falta de desobediência. Voltou. Aí agora ela liga e fala, você estava certa. Agora que todo dia nós falamos a mesma coisa, eu e meu marido. A gente tem que comer Bíblia. A gente tem que se afastar mesmo de quem fica falando. Por quê? Porque agora está obedecendo e comendo pão. Voltou aquilo que era destruição, aonde ela estava sofrendo de angústia, de tudo que não prestava, comendo com os porcos. Jesus limpou e fez uma festa novamente para ela. Então, o Senhor Jesus, Ele dá oportunidade. Se você voltou para a casa do pão, fica na casa do pão. Não precisa você vir aos porcos. Porco só se suja. Só fica sujo. Quanto mais você limpa, daqui a pouco ele volta de novo para onde? Para a sujeira. Agora o filho não. Quando ele retorna para a casa do pai, o pai faz uma festa e ainda o nome dele é o quê? Glorificado. Então deixa Deus trabalhar. Para de querer tomar o lugar de Deus. Para de querer ensinar o pai. O pai, ele é pai. Pai, a gente só escuta e aprende. Porque ele tem ensinamento. Amém? Salmo 42, versículo 2.
Salmo 42, versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem que ter sede de Deus, irmão. Nós temos que ter fome de Deus. Nós temos que almejar a Deus. Não faça igual as pessoas, que muitas pessoas estão passando necessidade. Muitas pessoas estão famintas, mas não estão famintas de Deus. Só estão famintas das bênçãos que Deus dá. E o salmista está dizendo que a minha alma tem sede de Deus. Não é das bênçãos que está falando aqui, é de Deus, irmão. É essa sede que você tem que sentir. Só que as pessoas estão sentindo sede só das bênçãos. Estão sentindo sede das coisas lá do mundo. Só que se você sair da casa do pão e se você resolver ir para o mundo, você vai passar necessidade e vai sentir desejos de comer bolotas de porco. É isso que tem reservado para as pessoas que querem ficar lá fora. A pessoa sai da proteção, a pessoa sai do ensinamento para ir para o mundo por causa dos seus desejos carnais. Porque aqui eu não posso, mas lá fora os meus desejos estão liberados. Não, mas eu vou sair daqui de dentro, não dá. Eu quero fazer tantas coisas, mas e o que eu faço com os meus desejos? Fica aqui, irmão, no Salmo 42. A minha alma deseja Deus. A minha alma tem sede de Deus. É isso que você tem que ter, irmão. Não desejo de fazer coisas que Deus já te tirou. Porque se você sair da casa de Deus, você vai passar necessidade. E vai chegar um ponto que você vai querer comer bolotas de porcos. Você nunca vai deixar de ser filho, irmão. Mas o pão você também não vai comer. Porque para comer pão, tem que estar na casa do pão. Amém, irmãos? Se coloquem de pé. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Se você em algum momento pensou de sair da casa do pão, ou se você saiu, está voltando, no versículo 18 está dizendo: levantar-me-ei, levanta-te nesta noite. E está dizendo mais: irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Nunca saia da casa do pão, irmão. Se você estava com esse pensamento de sair da casa do pão, chega diante do seu pai nessa noite e diz: Senhor, eu estava pensando exatamente disso. Eu estava pecando com a minha mente de sair da casa do pão. Mas o senhor sabe por que eu estava querendo sair, né? Não tinha mais pão. O que eu ia fazer na casa do pão? Não tinha mais pão. É porque tem a hora certa para o pão ficar preparado, irmão. E o seu pão já está no forno, irmão. Então espera a hora do seu pão sair, irmão. Porque Deus já está preparando o seu pão. Deus já está amassando a massa. Ele vai colocar no forno. E você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, se você estava com esse pensamento de sair da casa do pão, então que você venha pedir perdão para Deus nesta noite. E Deus está dizendo: levanta, minha filha. Levanta e fica firme na minha casa. Levanta e fica firme na minha presença. Fecha os seus olhos e fale com seu Deus nesta noite. Se você estava sentindo vontade de sair da casa do pão, peça perdão para Deus agora. Se arrependa desses pensamentos que você teve. Meu Deus, eu te peço pela vida dos teus filhos, Jesus. Pela vida de muitos, meu Deus, que decidiram, meu Deus, de sair da tua casa. Muitos, meu Deus, que abandonaram a casa do pão, meu Deus.
E muitos, meu Deus, estão vivendo as consequências, meu Deus, da sua má decisão, meu Deus. Mas mesmo, meu Deus, que a gente não coma o pão ainda, meu Deus, mas nós vamos esperar, meu Deus, a nossa oportunidade de comer o pão, meu Deus. Porque essas pessoas, meu Deus, que estão lá fora, elas estão tendo a necessidade, meu Deus, de comer pão. Mas ela só vai poder matar a sua necessidade quando ela voltar para a casa do pão, meu Deus. Então traga de volta, meus teus filhos, meu Deus. Traga de volta, meu Deus, cada um dos teus filhos, meu Deus, que estão abandonando a sua casa, meu Deus. Aquele, meu Deus, que uma hora era pastor, uma outra hora era um obreiro, um membro da tua casa. Traga de volta, meu Deus, os teus filhos para a tua casa, em nome do Senhor Jesus.